Todos os dias, às 5 da manhã, uma menina descalça aparecia na vitrine de uma padaria, apenas olhando. Sem pedir nada. Sem falar nada. Mas seus olhos gritavam de fome. O dono tentou dar comida. Ela correu. Tentou se aproximar. Ela fugiu. Até que ele fez algo diferente que mudou tudo. Mas antes de eu contar o que aconteceu com essa criança, me diz, de que cidade você está assistindo? Deixa nos comentários. E se você acredita que um gesto simples pode salvar uma vida, se inscreve no canal agora. Porque essa história vai te emocionar do começo ao fim. A padaria São José abria suas portas às 5 da manhã, todos os dias, há 32 anos. Seu Reinaldo, o proprietário, conhecia a rotina como conhecia as linhas de suas próprias mãos. Acender o forno às 4h30, preparar a primeira fornada de pães, organizar o balcão com as cestas de vime, limpar o vidro da vitrine, destrancar a porta exatamente às 5. Mas há 3 semanas, algo havia mudado na rotina matinal. Toda manhã, por volta das 5h15, uma menina aparecia na vitrine. Não podia ter mais que 6 ou 7 anos. Cabelos castanhos embaraçados e sem corte há meses, sempre a mesma camiseta rosa desbotada com um desenho de princesa quase apagado, shorts jeans com um rasgo no bolso traseiro. Pés descalços, mesmo nas manhãs frias de junho em São Paulo, quando a temperatura caía para 15 graus. Ela nunca entrava. Apenas ficava ali, o nariz colado ao vidro embaçado pela diferença de temperatura, observando os pães saindo do forno. Seu Reinaldo via seus olhos, grandes, castanhos escuros, cercados por olheiras que não deveriam existir em um rosto tão jovem, seguindo cada movimento. Quando ele colocava os pães franceses ainda quentes e dourados nas cestas, quando arrumava as roscas de cocô polvilhadas com açúcar, quando empilhava os pãozinhos de queijo com aquele cheiro irresistível. A barriga da menina sempre roncava. Ele conseguia ouvir mesmo através do vidro grosso da vitrine. Um som vazio, desesperado, que o perseguia pelo resto do dia. No primeiro dia, seu Reinaldo havia saído com um pão francês ainda morno, tentando oferecê-lo com um sorriso gentil. A menina correu. Rápida como um coelho assustado por um predador, desapareceu na rua ainda escura antes que ele pudesse dizer uma única palavra, seus pés descalços batendo no asfalto frio. No segundo dia, ele tentou apenas acenar da porta, sorrir, mostrar que não era uma ameaça. Ela permaneceu, mas seus olhos estavam cheios de medo e desconfiança, o tipo de medo que vem de experiências ruins com adultos, de promessas quebradas, de mãos que machucam ao invés de acolher. No terceiro dia, ele não fez nada. Apenas trabalhou normalmente, deixando-a observar através do vidro sem fazer qualquer movimento em sua direção. E assim continuou por 3 semanas inteiras. A menina chegava pontualmente, observava por 20 minutos enquanto a padaria enchia de cheiros maravilhosos, depois desaparecia quando outros clientes começavam a aparecer. Trabalhadores a caminho do metrô, senhoras aposentadas que gostavam de pão fresco, estudantes universitários pegando algo rápido antes da aula. Nunca falava, nunca estendia a mão, nunca pedia nada diretamente. Mas a fome em seus olhos gritava mais alto que qualquer palavra poderia gritar. Seu Reinaldo, aos 58 anos, era viúvo há 5 anos. Ele e Dona Lúcia nunca tiveram filhos, não por escolha, mas porque a vida simplesmente não lhes deu essa bênção. Tentaram por 20 anos. Consultas médicas, tratamentos, esperanças renovadas e corações partidos. Eventualmente, aceitaram que a padaria seria seu legado, seu propósito, a criança que criariam e nutririam juntos. Quando Dona Lúcia faleceu de câncer de mama aos 54 anos, seu Reinaldo mergulhou ainda mais fundo no trabalho. A padaria era sua terapia, sua razão para levantar da cama, sua forma de continuar vivendo quando tudo dentro dele queria simplesmente parar. Mas às vezes, especialmente nas manhãs quietas antes do movimento do dia, quando era apenas ele e o cheiro de pão assando e o silêncio, ele sentia o vazio. A ausência de vozes infantis pedindo biscoitos, de risadas ecoando pela casa nos fundos da padaria, de propósito além de amassar farinha e assar pão. E agora havia essa menina. Essa criança fantasma que aparecia com o amanhecer e desaparecia como névoa quando o sol subia. Quem é ela? Sua funcionária Joana perguntou numa manhã de quinta-feira,
notando a figura pequena e solitária na vitrine. Não sei, seu Reinaldo admitiu, sovando massa com mais força que o necessário. Aparece todo dia há 3 semanas. Sempre no mesmo horário. Nunca fala, nunca pede. Mas está com fome, Joana observou, a preocupação evidente em sua voz maternal. Ela tinha 4 filhos próprios, todos adultos agora, e reconhecia fome infantil quando via. Olha como ela olha para os pães. Como se fossem tesouros. Tadinha dessa criança. Eu sei. Acredite, eu sei. Mas ela corre se eu tento me aproximar. Não sei o que fazer. Joana limpou as mãos no avental e pensou por um longo momento, observando a menina através do vidro. Então não se aproxime. Deixe o pão onde ela possa pegar sem medo. Sem expectativas. Sem pressão. Só, deixe. Era tão simples que seu Reinaldo quase riu da própria estupidez. Por que não havia pensado nisso? Às vezes as soluções mais óbvias eram as que escapavam. Na manhã seguinte, uma sexta-feira nebulosa, quando a menina apareceu na hora de sempre, seu Reinaldo fez sua rotina normal. Preparou a massa, acendeu o forno, assou a primeira fornada até ficarem perfeitos. Mas desta vez, quando terminou de arrumar os pães, colocou 2 pães franceses ainda quentes, tão quentes que o vapor subia deles, em um saco de papel pardo e deixou do lado de fora da porta, em um banquinho baixo de madeira que normalmente ficava vazio. Então voltou para dentro e continuou trabalhando, desta vez deliberadamente mantendo as costas viradas para a porta, sem olhar diretamente para ela. Dando-lhe privacidade. Dando-lhe escolha. Por 10 minutos longos que pareceram uma eternidade, nada aconteceu. Através do reflexo na máquina de café, seu Reinaldo podia ver a menina olhando para o saco de papel, depois para ele através do vidro, depois de volta para o saco. Calculando. Suspeitando de uma armadilha. Claramente. Adultos que davam coisas sem pedir nada em troca eram raros na experiência dela. Ele imaginou. Finalmente, quando seu Reinaldo estava completamente de costas organizando a massa para a próxima fornada, ele ouviu passos rápidos. Pequenos pés descalços no concreto. O farfalhar do saco de papel. Mais passos se afastando. Quando se virou, casualmente, sem pressa, fingindo não ter notado, o saco havia desaparecido. E a menina também. Mas no dia seguinte, sábado, ela voltou. Desta vez, seu Reinaldo colocou 3 pães, uma garrafinha pequena de suco de laranja e um pedaço generoso de bolo de fubá com cobertura de cocô. A especialidade de Dona Lúcia que ele ainda fazia usando a receita dela. A menina esperou menos tempo para pegar. Talvez 5 minutos ao invés de 10. E ficou por mais alguns minutos depois, mastigando o pão ainda ali na calçada, como se quisesse que ele soubesse que apreciava, que não estava apenas pegando e fugindo. No terceiro dia de deixar comida, um domingo surpreendentemente ensolarado, algo extraordinário aconteceu. Depois de pegar o saco com pães e um pedaço de bolo de cenoura com brigadeiro, a menina não correu imediatamente. Em vez disso, ficou ali por um momento. E então levantou a mão, pequena, suja de terra sob as unhas roídas, com um arranhão vermelho no pulso, e acenou. Um aceno tímido, quase imperceptível, mas definitivamente intencional. Seu Reinaldo acenou de volta, devagar e gentil, seu coração inexplicavelmente aquecido por esse gesto minúsculo que significava mundos. Confiança. Ela estava começando a confiar. Progresso, Joana comentou da cozinha, onde havia testemunhado tudo enquanto preparava os recheios para os pães de tarde. Ela está começando a confiar em você, seu Reinaldo. Mas ainda não sabemos quem ela é. Onde mora, quem deveria estar cuidando dela, porque uma criança tão pequena está nas ruas sozinha às 5 da manhã. Ou quem não está cuidando, Joana corrigiu com um tom sombrio que vinha de décadas testemunhando pobreza e negligência no bairro. Nenhuma criança deveria estar nas ruas nesse horário, mendigando comida com os olhos mas orgulhosa demais para pedir com palavras. Seu Reinaldo sabia que precisava fazer algo mais. Mas o quê? Se tentasse forçar a situação, se chamasse autoridades muito cedo ou tentasse confrontar quem quer que fosse responsável por ela, a menina fugiria e talvez nunca mais voltasse.
Ela claramente precisava de comida, mas também precisava de confiança, de segurança, de saber que havia pelo menos um lugar no mundo onde ela era bem-vinda sem condições. Ele decidiu ir devagar. Paciência. Como crescer massa, não se pode apressar, tem que dar tempo para desenvolver. Durante a segunda semana do novo arranjo, seu Reinaldo começou a adicionar pequenos extras ao saco de manhã. Um pedaço de bolo de chocolate. Uma banana ou maçã. Um sanduíche caprichado de queijo e presunto. Uma garrafinha de leite com chocolate. E sempre, em cada saco, uma notinha escrita à mão em sua caligrafia cuidadosa. Bom dia. Espero que goste. Esteja segura. Seu Reinaldo. A menina sempre pegava tudo, mas nunca deixava resposta. Apenas consumia tudo ali mesmo na calçada, como se temesse que a comida desaparecesse se ela esperasse. Até que uma manhã de terça-feira, quando seu Reinaldo chegou para abrir, havia um papel amassado e úmido de orvalho debaixo do banquinho. Suas mãos tremeram ligeiramente quando pegou. Com letras trêmulas e irregulares, claramente de alguém ainda aprendendo a escrever, usando um lápis que precisava ser apontado, dizia apenas: Obrigada. É muito gostoso. Eu gosto de tudo. Seu Reinaldo guardou aquele papel no bolso da camisa, perto do coração, pelo resto do dia. Mostrou para Joana, que limpou lágrimas dos olhos. Levou para casa e colocou em uma gaveta especial onde guardava as últimas cartas de Dona Lúcia. Era apenas uma frase. Mas era conexão. Era comunicação. Era esperança. Foi Joana quem sugeriu deixar um caderno pequeno e um lápis com a comida. Se ela não quer falar ainda, se tem medo de voz, talvez escreva. Ela raciocinou enquanto preparavam a fornada da tarde. Crianças às vezes acham mais fácil escrever. É menos assustador que palavras faladas. Pode deletar, pode pensar antes. Funcionou melhor do que qualquer um deles esperava. No primeiro dia com o caderno, um daqueles simples de brochura azul que custam R$ 2 na papelaria, a menina escreveu com letras grandes e incertas: Meu nome é Ana. Ana Santos. No segundo dia, tenho 7 anos. Faço aniversário em outubro. Gosto de desenhar. No terceiro, moro com minha tia Valdirene na rua de trás do mercadinho. Mas ela dorme muito. Dorme até tarde. Não tem comida lá na casa. Às vezes tem cerveja, mas cerveja não é comida. Cada revelação era uma peça de um quebra-cabeça cada vez mais triste e preocupante. Seu Reinaldo e Joana começaram a montar a história fragmentada através das entradas curtas mas reveladoras do caderno. Ana vivia com uma tia materna após a morte da mãe no ano anterior em um acidente de ônibus. O pai era desconhecido. Aparentemente saiu quando a mãe de Ana estava grávida e nunca voltou. A tia Valdirene, pelos relatos fragmentados e cuidadosamente escritos de Ana, tinha problemas sérios com álcool e possivelmente drogas. Frequentemente não havia comida em casa. Ana acordava cedo, quando a tia estava em sono profundo e não notaria sua ausência, e vagava pelo bairro procurando qualquer coisa. Latas para vender, comida em lixos de restaurantes, gentileza de estranhos. Isso é negligência grave, Joana disse com raiva controlada uma manhã, depois de ler as últimas entradas do caderno onde Ana descrevia ter comido apenas pão velho e água por 3 dias. Deveríamos ligar para o conselho tutelar, para a assistência social, para alguém. E se atirarem da tia e colocarem em um abrigo que seja pior? Seu Reinaldo ponderou, expressando o medo que o mantinha acordado à noite. E se ela fugir do sistema e acabar nas ruas de verdade, sem nenhum adulto por perto? E se perdermos contato com ela e nunca soubermos se está bem? Era um dilema impossível, o tipo que não tem resposta certa clara. Eles queriam ajudar, queriam desesperadamente resgatar essa criança, mas não sabiam como sem potencialmente piorar as coisas para ela. Por enquanto, continuaram com o que podiam fazer concretamente, garantir que Ana tivesse pelo menos uma refeição decente, nutritiva e feita com amor por dia. E lentamente, milímetro por milímetro, a distância física e emocional entre eles diminuiu. Ana começou a ficar por mais tempo na calçada. Primeiro apenas alguns minutos, depois 10, depois 20,
depois meia hora inteira. Ela se sentava no banquinho do lado de fora, comendo seu café da manhã com cuidado para não desperdiçar nenhuma migalha, às vezes escrevendo no caderno, às vezes apenas observando o movimento dentro da padaria através do vidro. Um dia, em uma entrada particularmente longa, ela escreveu: "Por que você é legal comigo? Todo mundo geralmente grita para eu sair ou diz que sou suja ou que vou roubar alguma coisa. Mas você me dá comida de graça. Por quê?" Seu Reinaldo leu a pergunta 3 vezes, sentindo um peso no peito. Então escreveu de volta em letras claras: "Porque toda criança merece comida e gentileza. Porque você não fez nada errado apenas por existir e ter fome. E porque você me lembra que há coisas mais importantes no mundo que vender pão e ganhar dinheiro." Como que? Ela escreveu no dia seguinte. Como cuidar das pessoas. Como fazer diferença na vida de alguém. Como ser o tipo de pessoa que Dona Lúcia, minha esposa que faleceu, ficaria orgulhosa que eu sou. Na manhã seguinte, uma quinta-feira que ameaçava chuva, Ana estava esperando quando seu Reinaldo chegou para abrir a padaria. Era a primeira vez que ela chegava antes dele, sentada no banquinho com os joelhos puxados contra o peito para se aquecer. "Bom dia, Ana", ele disse suavemente, destrancando a porta com mãos que tremiam levemente de emoção. Dizer o nome dela em voz alta pela primeira vez parecia significativo. Ela não respondeu verbalmente, mas acenou. Seus olhos o seguiram enquanto ele entrava. Ele preparou o café da manhã dela com cuidado extra: 3 pães franceses, um copo grande de leite quente com achocolatado, um pedaço generoso de bolo de cenoura ainda morno, uma banana, e colocou do lado de fora no banquinho. Mas desta vez, também deixou a porta entreaberta. Um convite silencioso. Uma oferta sem pressão. Ana olhou para a porta aberta, depois para ele, depois de volta para a porta. A indecisão era clara em seu rosto pequeno e sério. Ela mordeu o lábio inferior, um hábito nervoso. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, mas foi provavelmente apenas 2 minutos, com passos hesitantes e cautelosos, ela cruzou o limiar pela primeira vez. Dentro da padaria, Ana parecia ainda menor, mais frágil. Seus olhos grandes e escuros percorreram tudo com uma mistura de maravilha e apreensão. As prateleiras repletas de pães de todos os tipos, o balcão de vidro brilhante cheio de doces, o cheiro absolutamente maravilhoso de fermento e canela e açúcar, a luz quente das lâmpadas que fazia tudo parecer dourado e seguro. "Pode sentar ali", seu Reinaldo indicou uma mesinha pequena no canto, longe da porta principal e da vitrine. Um lugar onde ela não se sentiria exposta aos transeuntes, onde poderia comer em paz. Ana sentou-se na pontinha da cadeira, suas costas retas, músculos tensos, pronta para fugir a qualquer momento se necessário. Mas começou a comer, e lentamente, tão gradualmente que era quase imperceptível, seus ombros relaxaram. Ela estava quente. Estava segura. Tinha comida de verdade na frente dela. "Está gostoso?", seu Reinaldo perguntou da cozinha, mantendo distância respeitosa, não querendo invadir o espaço dela. Um aceno entusiástico de cabeça, boca muito cheia para falar. "Ótimo! Pode comer o quanto quiser. Sempre há mais. Sempre terá mais, tudo bem? Nunca vai acabar enquanto eu estiver aqui." Joana chegou às 6, como sempre, e parou completamente surpresa ao ver Ana dentro da padaria, sentada à mesinha como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Bom dia, querida", ela disse com a mesma voz suave e calorosa que usava com filhotes de gato assustados ou pássaros feridos. "Que bom te ver aqui dentro, onde está quentinho e seguro. Muito melhor que lá fora no frio." Ana estudou com cuidado, avaliando, mas não correu. A presença de uma mulher, alguém que lembrava uma figura maternal, parecia tranquilizá-la de alguma forma. Joana tinha aquele jeito, aquela energia de mãe universal. Naquela manhã histórica, Ana ficou por quase 2 horas. Comeu tudo que foi oferecido, desenhou um pouco no caderno, um desenho da padaria vista de fora, surpreendentemente detalhado, observou seu Reinaldo e Joana trabalharem em harmonia silenciosa. Quando outros clientes começaram a chegar em maior número por volta das 7h30, ela se levantou para ir, claramente desconfortável com multidões. "Pode voltar amanhã", seu Reinaldo disse gentilmente,
não se aproximando, respeitando o espaço dela. Mesma hora. Sempre haverá café da manhã esperando por você. Sempre. Ana sentiu uma vez, séria, e então escorregou pela porta, desaparecendo na luz crescente da manhã. Ela confia em você agora, Joana observou, começando a preparar os recheios do dia. Realmente confia. Mas seu Reinaldo. Ainda não sabemos a situação completa. A tia, a casa, se há perigo real. Vamos descobrir, seu Reinaldo prometeu com uma determinação que não sentia há anos. Com calma, no ritmo dela, mas vamos descobrir. E vamos ajudar. De alguma forma, vamos ajudar essa menina. Levou mais 2 semanas até Ana finalmente falar em voz alta. Sua primeira palavra não foi olá ou obrigada ou bom dia. Foi: ela bateu em mim ontem. Seu Reinaldo estava preparando uma fornada de croissants, trabalhando a massa folhada com movimentos praticados, quando ouviu a voz pequena, trêmula e assustada. Virou-se imediatamente, largando tudo. Ana estava sentada na mesinha de sempre, mas desta vez havia lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas sujas, deixando rastros limpos. Quem, Ana? Ele perguntou suavemente, embora já soubesse a resposta. Sua tia. Um aceno miserável. Ontem à noite. Ela tinha bebido muita cerveja e outras coisas, não sei o que. E eu estava com tanta fome e pedi comida e ela ficou muito, muito brava. Gritou que eu como demais, que custa dinheiro que ela não tem, que sou um peso, que minha mãe me deixou para ela de propósito só para arruinar a vida dela. E então ela me bateu. As palavras saíram em um jorro, como se uma represa tivesse finalmente se rompido depois de conter águas por tempo demais. Me bateu no braço e nas costas. Doeu muito. Ainda dói. Seu Reinaldo largou completamente o que estava fazendo e sentou-se à mesa com ela, mantendo distância respeitosa mas deixando claro que estava completamente focado nela. Você está machucada? Posso ver? Ana hesitou, depois levantou a manga da camiseta rosa desbotada, revelando um roxo feio, arroxeado e amarelado nas bordas, no formato claro de dedos de adulto. Joana, que havia ouvido tudo da cozinha, inspirou audível e veio imediatamente. Oh, querida, ela sussurrou, lágrimas nos próprios olhos. Ana, seu Reinaldo disse com toda gentileza mas também firmeza que conseguiu reunir. Isso não está certo. Você entende isso? Ninguém, absolutamente ninguém, deveria bater em você. Nunca. Não importa o quão brava a pessoa está, não importa o que aconteceu. Adultos não batem em crianças. Isso é errado. Mas ela diz que é minha culpa, Ana soluçou. Diz que se eu não fosse tão chata, tão inútil, tão burra, ela não precisaria me bater. Diz que eu mereço. Não. Escute-me com muita atenção. Ele esperou até que os olhos dela, vermelhos de choro, encontrassem os dele. Não é sua culpa. Nunca, jamais é culpa da criança quando um adulto machuca ela. Nunca. Você não merece ser batida. Você merece ser cuidada, alimentada, protegida. Você entende? Ana começou a soluçar de verdade, não um choro silencioso e contido de antes, mas soluços profundos e convulsivos que sacudiam todo o seu corpo pequeno e magro. Anos de dor, medo e solidão finalmente encontrando saída. Joana pegou uma cadeira e sentou-se do outro lado, criando um círculo seguro ao redor da menina sem tocá-la, sabendo que crianças traumatizadas às vezes não querem ser tocadas. Querida, Joana disse com aquela voz maternal que era puro conforto, precisamos conseguir ajuda de verdade para você. Ajuda que vai além de café da manhã. Você entende isso? Não pode continuar vivendo em um lugar onde te machucam. Mas não quero ir para um orfanato, Ana disse entre soluços que partiam o coração. Minha amiga da escola, a Júlia, foi levada para um e ela diz que é horrível. Muitas crianças, ninguém se importa com você de verdade, todo mundo só quer ir embora. Ela chora toda noite. Nem todos os lugares são assim, seu Reinaldo tentou tranquilizá-la, embora soubesse que ela tinha razões para ter medo. O sistema era imperfeito, muitas vezes falho.
E há outras opções. Famílias temporárias, famílias que querem cuidar de crianças, dar lares de verdade. Ninguém quer uma menina de 7 anos, Ana disse com uma amargura e realismo que não deveria existir em alguém tão jovem. Ela havia claramente ouvido isso antes, provavelmente de sua tia. Eles querem bebês fofinhos, não meninas grandes que comem demais e custam caro e têm problemas. O coração de seu Reinaldo se partiu em milhões de pedaços. Eu quero, ele ouviu-se dizer antes que seu cérebro pudesse processar completamente as implicações. Eu quero cuidar de você. Joana olhou, surpresa mas não chocada, não desaprovadora. Apenas compreensiva. Como se soubesse que isso estava vindo há semanas. Ana também levantou os olhos, igualmente chocada, lágrimas ainda escorrendo. De verdade! Você me quer? De verdade, seu Reinaldo confirmou, e ao dizer em voz alta, percebeu que era a verdade mais absoluta que já havia falado em sua vida inteira. Se você quiser, se o sistema permitir, se conseguirmos navegar todas as regras e leis, eu gostaria muito de ser seu guardião. De te dar um lar de verdade, onde ninguém nunca vai bater em você, onde sempre vai ter comida, onde você vai ser segura e amada. Ana saiu da cadeira e, pela primeira vez, tocou-o deliberadamente. Abraçou-o com força surpreendente para alguém tão pequena, enterrando o rosto em seu avental de farinha. Por favor, ela sussurrou. Por favor, não deixe que isso seja mentira. Por favor, seja verdade. Seu Reinaldo a abraçou de volta, cuidadoso, gentil, sentindo o peso minúsculo dela, os ossos proeminentes, o cabelo emaranhado que precisava de cuidado. É verdade, ele prometeu. Vou fazer todo possível. Todo possível. O que seu Reinaldo não sabia, o que ninguém que não passou pelo sistema sabe, era que adotar ou conseguir a guarda de uma criança no Brasil era um processo extraordinariamente longo, burocrático, frustrante e emocionalmente desgastante. Primeiro veio a denúncia ao Conselho Tutelar. Seu Reinaldo, com Ana ao lado segurando sua mão com força, relatou tudo: a negligência, a falta de comida, a violência física, os meses de abandono emocional. Os conselheiros tutelares foram gentis mas sérios. Tiraram fotos dos machucados de Ana. Fizeram perguntas difíceis que a fizeram chorar novamente. Depois visitaram a casa da tia Valdirene. Foi tão ruim quanto Ana havia descrito, talvez pior. A casa estava em condições deploráveis, suja, sem comida no refrigerador quebrado, lixo acumulado, cheiro de álcool e negligência. A tia foi encontrada em estado de intoxicação ao meio-dia, incoerente e agressiva quando confrontada. Ana foi temporariamente colocada em um abrigo municipal enquanto o caso era processado. Foi uma das coisas mais difíceis que seu Reinaldo já teve que fazer, deixá-la ir com estranhos, ver o pânico em seus olhos, prometer que voltaria quando não tinha certeza absoluta de que o sistema permitiria. Você vai me buscar? Ela perguntou naquela primeira noite, agarrando-se à sua camisa quando ele a deixou no abrigo limpo mas institucional. Você prometeu. Você vai. Vou, ele prometeu solenemente, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Vai demorar um pouco, porque há papéis e leis e processos que tenho que seguir. Mas vou buscar você. Vou lutar por você. Você confia em mim? Ana sentiu, mas ele via o medo em seus olhos. Medo de ser esquecida, de ser abandonada novamente, de que as promessas dos adultos fossem vazias e sem significado como sempre haviam sido em sua vida curta e difícil. O processo de habilitação para a guarda levou 4 meses longos e torturantes. 4 meses de entrevistas intermináveis com assistentes sociais que faziam perguntas invasivas sobre sua vida, seu casamento, suas finanças, suas motivações. Avaliações psicológicas onde ele tinha que explicar repetidamente por que um homem de 58 anos, viúvo, sem filhos biológicos, queria a guarda de uma menina que conhecia há menos de 2 meses. Não é suspeito, uma psicóloga perguntou diretamente. Um homem mais velho, sozinho, tão interessado em uma criança específica? Seu Reinaldo teve que controlar a raiva. Suspeito seria se eu ignorasse uma criança com fome na minha porta. Suspeito seria se eu não me importasse que ela estava sendo abusada.
Eu a alimentei porque era a coisa certa a fazer. Quero adotá-la porque aprendi a amá-la, simples assim. E se o sistema prefere deixá-la em um abrigo do que dar uma chance a alguém que genuinamente se importa, então o sistema está quebrado. Visitas à sua casa e à padaria, onde inspetores verificaram cada canto, cada detalhe. Verificações de antecedentes criminais. Referências de vizinhos, clientes, colegas. Documentos financeiros provando que ele tinha meios para sustentar uma criança. Planos de educação, saúde, futuro. Era exaustivo. Era humilhante às vezes. Mas seu Reinaldo não desistiu. Visitava Ana no abrigo todos os dias sem exceção. Levava comida da padaria, seus pães favoritos, bolos, doces. Levava livros, lápis de cor, cadernos novos. Sentava-se com ela por horas, apenas conversando ou fazendo lição de casa juntos ou desenhando. Sendo presente, sendo constante, sendo o que ela nunca teve, confiável. Você vai me buscar hoje? Ela perguntava ao final de cada visita, e cada vez era uma faca no coração dele. Ainda não, minha filha. Mas logo. Estou trabalhando nisso todos os dias. Prometo. Você não vai desistir de mim. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Você é minha filha agora. Ana. No meu coração você já é. Só estamos esperando os papéis alcançarem o que o coração já sabe. Finalmente, após 4 meses, 2 semanas e 3 dias, seu Reinaldo contou cada um, chegou à audiência final. Um juiz de vara da infância analisaria todos os documentos, ouviria todos os testemunhos e decidiria se Reinaldo Oliveira poderia ter a guarda permanente de Ana Santos. A sala do tribunal era intimidante, tetos altos, madeira escura, bancos duros, o juiz elevado em sua bancada como uma figura de autoridade absoluta. Ana estava lá, vestindo roupas limpas fornecidas pelo abrigo, sentada entre seu Reinaldo e uma assistente social que fora designada ao caso. Ela segurava a mão dele com força suficiente para machucar, mas ele não reclamou. Apenas segurou de volta. O promotor apresentou o caso metodicamente. Criança negligenciada e abusada, removida de lar perigoso, tia declarada inapta e encaminhada para tratamento, sem outros parentes conhecidos ou dispostos. Depois, as recomendações. Baseado em todas as avaliações, entrevistas e verificações, Reinaldo Oliveira era considerado adequado para a guarda. Tinha recursos financeiros mais que estáveis, casa apropriada, rede de apoio comunitária forte, e havia demonstrado comprometimento excepcional e consistente com o bem-estar da criança. Mas então veio a parte que ninguém esperava realmente. Senhor Oliveira, o juiz disse, removendo seus óculos e olhando diretamente para ele, o senhor tem 58 anos. Está pedindo guarda permanente de uma criança de 7. Já pensou sobre os desafios práticos? O senhor terá 66 quando ela for adolescente, com tudo que a adolescência implica. Mais de 70 quando ela for adulta jovem. Energia física declina. Saúde pode falhar. Tem certeza absoluta que está preparado para esse compromisso de longo prazo? Seu Reinaldo levantou-se lentamente, sua voz firme mas carregada de emoção. Excelência, minha falecida esposa e eu tentamos ter filhos por 20 anos. Fizemos tratamentos, consultamos médicos, oramos, esperamos. Não conseguimos. Quando ela faleceu de câncer, pensei que aquele capítulo da minha vida, o capítulo de ser pai, havia se fechado definitivamente e para sempre. Dediquei-me à padaria, ao trabalho, à rotina vazia. Ele olhou para Ana, cujos olhos estavam arregalados e atentos. Então esta menina apareceu na minha vitrine. Com fome. Sozinha. Assustada mas orgulhosa demais para pedir ajuda. E algo dentro de mim acordou depois de anos dormindo. Sim, sou mais velho. Sim, talvez não tenha tanta energia quanto um pai de 30 anos teria. Talvez não consiga correr tão rápido ou ficar acordado até tão tarde. Mas tenho paciência que vem de décadas de vida. Tenho estabilidade financeira e emocional. Tenho tempo. Minha padaria praticamente se administra agora. E mais importante que qualquer outra coisa, tenho amor para dar.
Amor que estava guardado, esperando por alguém para recebê-lo. Sua voz tremeu ligeiramente. Ana já é minha filha no coração. Excelência. Há meses é. Estou apenas pedindo que a lei reconheça o que já é verdade em todos os sentidos que realmente importam. Ela me escolheu tanto quanto eu a escolhi. E prometo, perante este tribunal e perante Deus, que farei todo o possível para ser o pai que ela merece pelo tempo que me for dado. O tribunal ficou em silêncio absoluto por um momento que pareceu se estender infinitamente. Então o juiz se virou para Ana, sua expressão suavizando. E você, Ana? O que você quer? Ninguém pode decidir isso por você. Sua voz importa aqui. Ana olhou para seu Reinaldo, depois para o juiz. Quando falou, sua voz era pequena mas surpreendentemente clara e firme. Quero ficar com o seu Reinaldo. Ele me dá café da manhã toda manhã. Pão quentinho. Ele nunca gritou comigo, nem uma vez. Ele me visita todos os dias no abrigo, mesmo quando está cansado ou tem trabalho. Ele me ensinou que não é minha culpa quando adultos são ruins. Sua voz tremeu. Ele é a primeira pessoa na minha vida inteira que me faz sentir que eu importo. Que eu tenho valor. Que eu mereço ser amada. Não havia um olho seco na sala. A assistente social limpava lágrimas. O promotor tossiu para disfarçar emoção. Até o juiz teve que pausar e recuperar compostura. Há muitas maneiras de uma família se formar, o juiz disse finalmente, sua voz mais suave agora. Biologia é apenas uma delas. Às vezes, frequentemente, família é escolha. É compromisso. É um homem que vê uma criança com fome e decide, não no meu turno, não enquanto eu respirar, não enquanto eu puder fazer algo a respeito. Ele bateu o martelo uma vez, o som ecoando pela sala. Guarda permanente concedida a Reinaldo Oliveira. Caso encerrado. E Senhor Oliveira, seja o pai que sei que pode ser. Ana se lançou nos braços de seu Reinaldo com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. Ambos choravam, lágrimas de alívio, de alegria, de finalmente pertencer a alguém e ter alguém pertencendo a você. Vamos para casa? Ela perguntou contra seu ombro. Vamos para casa, minha filha. Para sempre agora. Para casa. 1 ano e meio depois, a rotina da padaria São José havia mudado completamente, e seu Reinaldo não trocaria por nada. Agora, quando chegava às 4:30 da manhã para começar o dia, Ana vinha com ele, não mais a menina assustada da vitrine, mas uma criança de 9 anos confiante, bem alimentada, amada. Ela tinha um banquinho especial ao lado da bancada principal, onde fazia lição de casa ou desenhava enquanto ele trabalhava. Usava um avental pequeno que Joana havia mandado fazer especialmente para ela, rosa com seu nome bordado. Insistia em ajudar a arrumar os pães nas cestas, mesmo que às vezes os arrumasse completamente tortos. A mesinha no canto onde ela costumava sentar sozinha e assustada agora tinha um desenho emoldurado, feito por ela em aula de arte na escola, de uma padaria com uma menina sorridente e um homem com avental. Embaixo, em letras caprichadas muito melhores que sua escrita de antes, Minha Família, por Ana Oliveira Santos. Ana ainda comia com apetite, mas agora sem o desespero de antes. Sabia, profundamente sabia, que haveria comida no almoço, no jantar, no café da manhã seguinte. Sempre. Seu Reinaldo mantinha despensa em casa sempre repleta, e nos primeiros meses depois da adoção, frequentemente encontrava escondendo comida debaixo da cama, nos armários, atrás de livros, um hábito profundo de quando não havia certeza de próxima refeição. Ana, querida, está tudo bem, ele a tranquilizava todas as vezes que encontrava um pão escondido ou uma banana guardada, ajoelhando-se ao lado dela. A comida não vai acabar. Nunca vai acabar. Prometo. Pode comer quando quiser, o que quiser. Não precisa guardar. Levou meses, mas eventualmente ela acreditou. Parou de esconder. Aprendeu que segurança era real. A escola foi outro desafio significativo. Ana tinha lacunas enormes em sua educação, resultado de muitas ausências quando vivia com a tia, falta de apoio em casa, fome constante que tornava a concentração impossível.
Seu Reinaldo contratou uma tutora gentil chamada professora Márcia. Trabalhava com Ana toda noite nas lições, comparecia religiosamente a todas as reuniões de pais e mestres. Lentamente, mas consistentemente, as notas melhoraram. A professora da turma comentou em uma reunião que Ana estava florescendo como uma flor que finalmente recebeu sol e água. Mas a verdadeira transformação, a que realmente importava, não estava nas notas ou no peso ganho ou nas roupas novas e limpas. Estava nos sorrisos. Ana ria agora, alto, com abandono total, com a despreocupação genuína que toda criança de 9 anos deveria ter, mas que ela nunca teve antes. Fazia piadas, tinha opiniões fortes sobre absolutamente tudo, discutia apaixonadamente qual era o melhor recheio de pão, doce de leite, sem qualquer discussão, segundo ela. Ela tinha amigas agora. De verdade. Meninas que vinham para casa brincar, que a convidavam para festas de aniversário, que enviavam mensagens bobas e compartilhavam segredos. Seu Reinaldo as recebia com suco e bolo e a alegria de ver Ana finalmente tendo uma infância normal. Uma manhã de sábado, exatamente 1 ano e meio após a primeira vez que Ana aparecerá na vitrine, seu Reinaldo estava preparando a primeira fornada quando ela se aproximou. Pai, ela disse, e mesmo após meses, seu coração ainda se aquecia e acelerava toda vez que ela o chamava assim: pode me ensinar a fazer pão? Pão francês. Tipo. Aquele mesmo que você sempre fazia quando eu ficava do lado de fora olhando e desejando. Claro que posso. Será uma honra ensinar. Eles trabalharam juntos na bancada, suas mãos grandes, calejadas e experientes guiando as dela, pequenas mas cada vez mais habilidosas. A massa foi sovada com técnica que ele ia explicando pacientemente. Moldada em pãezinhos imperfeitos mas feitos com amor. Colocada para crescer enquanto eles limpavam. Enquanto esperavam, sentaram-se na mesinha no canto, não mais um lugar de solidão, mas um lugar de família. Sabe, pai, Ana disse pensativa, balançando as pernas que ainda não alcançavam completamente o chão, eu costumava odiar acordar cedo. Significava que eu estava com fome e não tinha comida em casa. Significava outro dia difícil. Mas agora amo acordar cedo. Porque significa que vou passar tempo com você. Significa pão quentinho e leite com chocolate. Significa segurança. Eu também amo, seu Reinaldo admitiu, sua voz grossa de emoção. Minha parte favorita do dia inteiro é quando estamos aqui juntos, antes do mundo acordar. Só nós dois e o cheiro de pão. Acha que a mamãe Lúcia teria gostado de mim? Ana perguntou de repente. Ela havia desenvolvido o hábito carinhoso de chamar a falecida esposa de seu Reinaldo de Mamãe Lúcia, a mãe que nunca conheceu mas sobre quem ouvia histórias constantes. Teria amado você completamente e sem reservas, seu Reinaldo disse com certeza absoluta que vinha do fundo da alma. Teria te enchido de bolos e mimos, brigado comigo por te dar muito doce, te ensinado a costurar e cozinhar. Teria sido a avó que você nunca teve. Ana sorriu, satisfeita. Queria ter conhecido ela. Ela está conhecendo você, seu Reinaldo disse, apontando para o coração. Aqui dentro. Acredito nisso com todo o meu ser. E está feliz. Tão feliz que finalmente temos a família que sempre desejamos, mesmo que tenha vindo de um jeito que nunca esperamos. Os pães ficaram prontos, imperfeitos, alguns tortos, um pouco queimados nas bordas porque Ana estava aprendendo. Mas eram os pães mais bonitos que seu Reinaldo já tinha visto. Esse aqui é nosso, ele disse, colocando melhor na cesta especial que mantinha para eles. O primeiro pão que você fez. Vamos dividir no café da manhã e lembrar para sempre. Eles sentaram juntos, partiram o pão ainda quente que soltava vapor, passaram manteiga que derreteu imediatamente. Fora da padaria, o mundo estava começando a despertar. Carros passando, pássaros cantando, o sol nascendo sobre São Paulo. Dentro da padaria São José, uma menina que uma vez implorava silenciosamente por comida através do vidro agora tinha um lar, um pai, e todo o amor e segurança que sempre mereceu mas nunca teve. Pai, Ana disse, mastigando pensativamente. Sim, minha filha. Obrigada. Por não ter corrido atrás de mim naquele primeiro dia. Por ter deixado o pão no banquinho. Por ter esperado eu estar pronta.
por nunca ter desistido de mim mesmo quando demorou muito tempo. Seu Reinaldo segurou a mão pequena dela através da mesa, apertou gentilmente. Nunca vou desistir de você. Agora ou nunca. Você é minha filha. Minha casa. Minha razão de acordar toda manhã às 4:30 sem reclamar. Você me deu propósito quando eu pensava que não havia mais nenhum. Me deu família quando eu pensava que ficaria sozinho para sempre. Ana sorriu aquele sorriso largo, sem reservas, sem medo, o sorriso que ele amava mais que qualquer coisa no mundo. Somos sortudos, né? Nos encontramos. Os mais sortudos do mundo, ele concordou. E naquela padaria simples e acolhedora, enquanto o sol nascia sobre mais um dia, não havia mansões ou fortunas ou aventuras dramáticas. Havia apenas um homem e uma menina, pão compartilhado, amor escolhido deliberadamente. E era mais do que suficiente. Era absolutamente tudo. Fim. Agora me diga nos comentários o que você achou da história dessa menina.